Olá, resolveremos o exercício número 5 da unidade 9 sobre instalações para motores elétricos da apostila do professor Jorge Luiz Moretti. O exercício 5 diz que, baseando-se no esquema unifilar da figura abaixo, contendo motores de indução trifásicos que trabalham simultaneamente, considerando também que a temperatura ambiente é de 40 graus Celsius, que não haverá agrupamento de eletrodutos, que a ocupação máxima dos fios dentro do eletroduto será inferior a 1/3 da área, que os condutores possuem isolamento do tipo PVC, que a instalação dos cabos é do tipo C, e considerando uma queda de tensão dos fios de 2%. A tabela da página 169 e 170 nos traz informações sobre o rendimento e o cosseno φ de cada motor segundo suas potências. As características dos motores são dadas por essa tabela, que traz informação sobre a potência nominal, a corrente, a porcentagem de carga, a rotação, o rendimento e o cosseno φ de cada motor. A letra A pede para que calculemos a corrente nominal dos motores, que é dada pela fórmula corrente nominal é igual a potência nominal vezes 736 dividido por raiz de 3, pois consideramos que os motores são trifásicos, vezes a tensão, vezes o cosseno φ, vezes o rendimento. Sendo assim, para o motor 1 teremos 22,3 amperes, para o motor 2, 15,9 amperes, para o motor 3, 5,1 amperes. A letra B pede para que calculemos a corrente de projeto, que é dada pela equação corrente de projeto é igual a 1,25 vezes a corrente do maior motor, mais um fator de demanda, vezes o somatório das demais correntes. Sendo assim, a corrente de projeto será igual a 1,25 vezes 22,3, mais o fator de demanda 1, pois os motores funcionam simultaneamente, vezes 15,9 mais 5,1, que são as demais correntes. A corrente de projeto será 48,9 amperes. Para a corrente de projeto corrigida, temos a fórmula corrente de projeto corrigida é igual a corrente de projeto dividido por K1 vezes K2 vezes K3. O K1 obteremos pela tabela ao lado, que equivale a 0,87 para a temperatura de 40 graus Celsius. O K2 será 1, pois a área dos condutores é menor do que 1/3 do eletroduto. E o K3 também será 1, pois os condutores não estão agrupados. Sendo assim, a corrente de projeto corrigida será igual a 56,2 amperes. A letra D pede para que calculemos a seção transversal dos condutores. Para isso, teremos 3 critérios: o da mínima seção, o da máxima corrente e o da queda de tensão. Para o critério da mínima seção, procuraremos na tabela o tipo de circuito que é o nosso, no caso, o circuito de força, e o material do condutor, que é cobre, ou seja, para esse tipo de condutor, teremos uma seção de 2,5 mm². Para o critério da máxima corrente, levaremos em consideração que a instalação tem um isolamento de PVC, que ela é do tipo C, e a corrente que já foi calculada é 56,2 amperes. Sendo assim, pela tabela determinaremos que a instalação é do tipo C, 3 condutores carregados, pois o motor é trifásico, o valor mais próximo de 56,2 é 57, ou seja, a seção será 10 mm². Para o critério da queda de tensão, teremos a equação. A seção da queda de tensão é igual a raiz de 3 vezes a resistividade do condutor de cobre, que é 0,0178, vezes 125 vezes a corrente do maior motor, vezes a distância do motor até o quadro, mais a corrente do segundo motor, vezes a distância até o quadro, mais a distância até o quadro, vezes a corrente do motor, dividido por 380, que é a tensão, e vezes 0,02, que é a queda de tensão dos fios. Chegaremos a um resultado de 3,12 mm², que não é uma seção comercial, então escolhemos a seção mais próxima existente, que é 4 mm². Qual seção deveremos escolher? Sempre a maior, pois é uma questão de segurança, ou seja, o critério da máxima corrente com 10,0 mm². A letra E pede para que calculemos a seção do condutor neutro e do proteção. Para calcular a do condutor neutro, temos os critérios descritos na apostila, e o nosso se encaixa no circuito trifásico com a seção do condutor fase menor do que 25 mm², que é de cobre ou alumínio. Sendo assim, o condutor deverá
o condutor neutro deverá ter uma área igual à do condutor fase, de 10 milímetros quadrados. Para o condutor proteção, também teremos uma tabela com as normas e o nosso circuito corresponde a uma área menor do que o nosso condutor fase equivale a uma área menor do que 16 milímetros quadrados, sendo assim, o proteção também será igual ao fase, ou seja, 10 milímetros quadrados. A questão F nos pede o diâmetro do eletroduto de PVC, que também é dado pela fórmula. Diâmetro interno do eletroduto é maior ou igual a raiz de 3 vezes o somatório do número de fios vezes o diâmetro interno ao quadrado dos condutores. Com a tabela, teremos o diâmetro, ou seja, o tipo cabo, uma seção nominal de 10 milímetros quadrados, equivale a 5,9 milímetros. São 4 fios, sendo assim, a fórmula ficará raiz de 3 vezes os 4 fios, vezes 5,9, que foi o valor do diâmetro externo encontrado na tabela, elevado ao quadrado. Com isso, teremos que o diâmetro interno do eletroduto será maior ou igual a 20,4 milímetros. Procuraremos esse valor comercial na tabela, o que mais se aproxima é o 21, de diâmetro interno, que equivale a 25 milímetros de diâmetro externo. Ou seja, 25 milímetros será o nosso diâmetro externo nominal. Será necessário ampliar o eletroduto? Para isso, utilizaremos a fórmula. O comprimento máximo do eletroduto é igual a 15 menos 3 vezes o número de curvas. Como não temos nenhuma curva, o comprimento máximo do eletroduto será igual a 15. Como o valor real é menor do que o máximo, não precisa de ampliações. Sendo assim, o diâmetro interno do eletroduto equivale a 25 milímetros de diâmetro. Obrigada.